Olá, aqui é o Cleiton Maranhão e esse é o Além das Boas Ideias, um podcast que explora os processos e desafios da criatividade. E o episódio de hoje é sobre um dos exercícios mais difíceis e valiosos do processo criativo, a exposição às críticas e opiniões contrárias. Eu tive o prazer de trabalhar com um líder e amigo queridíssimo, que ele me chamava de praticante do discordianismo. Eu olhava para ele e eu respondia brincando: "Eu discordo de você, Paulo." E ele não estava errado. Eu gosto de questionar. Às vezes, eu internamente até concordo com a pessoa, mas eu exponho uma opinião contrária propositalmente. E não por prazer ou por vício, mas sim porque esse mesmo amigo, ele sempre dizia que o nosso papel, enquanto planejadores e estrategistas, era trazer a equipe de volta à realidade. Sempre que um projeto ficasse conceitual demais, muito viajado, a gente tinha que fazer as pessoas pisarem no chão novamente. E aí é fazer o máximo de perguntas, estressar uma ideia e talvez até ir contra por um tempo, faz com que o dono ou dona da ideia pense em mais de uma abordagem para aquele plano. E o mesmo vale quando eu sou dono da ideia. Eu quero que as pessoas observem, que elas critiquem tecnicamente, que identifiquem falhas. E aí tem o pulo do gato para que esse exercício não saia de controle. A crítica precisa ser técnica. É uma crítica à ideia, ao projeto, ao conceito, nunca à pessoa. E por que é bom você criticar uma ideia, ou você ir contra uma ideia por um tempo, ou esperar que outras pessoas vão contra a ideia por um tempo? Uma boa ideia, ela não pode ser frágil. Ela não pode ser tão fraca quanto um copo de vidro que vai cair no chão e se espatifar. E ela não pode ser uma coisa rígida, como se fosse um bloco de concreto, um bloco de aço. Uma ideia boa, ela é como se fosse um elemento em fibra de carbono. É leve, é resistente aos testes de estresse, tem uma certa flexibilidade e vai durar por bastante tempo, faça chuva ou faça sol. Então a boa ideia, ela é resiliente, né? Resiliente do ponto de vista de flexibilidade e resistência. Só que existe aí um paralelo entre a criatividade e o empreendedorismo que eu descobri quando eu fui empreender. Eu tinha que escrever bastante enquanto eu empreendia, né? Eu fazia estratégias de marketing para outras pessoas, escrevia muito texto de venda, muito copywriting, né? E a coisa que eu percebi no empreendedorismo, assim como quando a gente quer fazer uma coisa nova no campo criativo, é que existe muita incerteza. Quando você está pisando no terreno de fazer algo novo, algo que você nunca fez antes, ou que você fez de outras maneiras, é muito difícil saber se aquilo está certo ou errado. Então, quando você expõe a sua ideia, o seu projeto à crítica, você começa a ou piorar a sua incerteza, ou então você começa a resolvê-la. Tem maneiras de fazer com que essa incerteza comece a sumir. E essas maneiras, elas nascem no ambiente. A criação e desenvolvimento de uma grande ideia vai acontecer em ambientes que permitam testar as qualidades dessa ideia. E é claro que, assim, você pode desenvolver um projeto, você pode desenvolver uma coisa nova em qualquer lugar. Mas existem lugares que beneficiam isso, né? Ambientes que facilitam esse processo. E qual é o tipo de ambiente que favorece a elaboração de boas ideias, né? Ideias boas, ideias fortes, ideias flexíveis? Parece até um estúdio de Pilates. Uma coisa que eu aprendi com o Murilo Gun é que divergências geram convergências. Ou seja, é necessário reunir visões diferentes com objetivos similares para que uma solução possa cobrir o maior volume de falhas e então funcione. E aí eu tenho um exemplo prático. Não faz muito tempo eu pude participar de um evento da empresa que eu trabalho, não só como palestrante, mas também como mediador de hot seats, com empresas assim, de diversos países, né? Colômbia, Espanha, México, Brasil, Guatemala. E o que é uma sessão de hot seat? Uma sessão de hot seat, ela consiste em você expor um problema ou desafio ali em uma sala com pessoas que têm ramos de atuação ou experiências minimamente similares às suas. Então, ali no meu caso, são
empresárias e empresários que vendem pela internet. Você vai usar 3 a 5 minutos do seu tempo para detalhar a situação, talvez você vai até revelar ideias que já teve. E então, qualquer pessoa da sala pode pegar o microfone e dizer como que ela já resolveu algo similar ou como que ela resolveria aquilo estando na sua posição. O melhor é quando a pessoa já resolveu, né? E aí tem muita coisa mágica que acontece. Por exemplo, você vê ali uma especialista em nutrição surgindo com um exemplo de como que um professor de inglês pode resolver um problema das equipes dele. Você tem também, sei lá, o empresário de finanças que vai conseguir ajudar um terapeuta a identificar aonde que o consultório desse terapeuta está perdendo clientes e por aí vai. A gente faz as sessões de Hot Seat, seja em grupo de empresário ou de profissional criativo, seguindo a mesma razão pela qual, por exemplo, eu leio autores dos quais eu não concordo, porque bolhas têm tamanho limitado e vieses muito similares. Não é à toa que elas se chamam bolhas, né? São ambientes muito pequenos. Eu quero ser exposto às ideias que pessoas muito parecidas comigo não têm, porque a gente já vive com um pensamento muito alinhado. Eu quero ouvir as opiniões que talvez sejam contrárias às minhas, mas que possivelmente funcionem. Eu quero ver como alguém que é diferente de mim em posicionamento político, gênero, realidade social e crenças pensa. Eu não quero que alguém me diga como essa pessoa pensa, eu quero ver como que essa pessoa constrói o argumento dela, como que ela explica a maneira como ela executa as coisas. E é bom a gente ficar incomodado pelas razões certas. Teve uma edição da minha newsletter que eu comentei sobre como foi incrível ter encontrado o professor Mário Sérgio Cortella, mas dessa vez eu vou trazer a frase de outro Cortella, que é o Pedro, o filho dele. O Pedro fala uma coisa nas palestras que é: bolhas não educam, bolhas escravizam. Portanto, procurar uma crítica fora da nossa bolha, procurar uma opinião contrária fora da nossa bolha, é mágico. É bom você consumir materiais de quem você nunca imaginou consumir. Então, sei lá, você é uma pessoa progressista, vai ler texto de um conservador. Você é uma pessoa conservadora, vai ler material progressista. Eu posso dar mais 80 exemplos de contrastes aqui, mas o que é importante? A gente criar um filtro que separa o autor da sua obra, né? Ou o indivíduo da sua ideia. Porque a partir do momento que você sabe como o outro lado, né, a outra pessoa, a pessoa que tem uma ideia oposta, constrói um argumento, em vez de você esperar que alguém explique como essa pessoa constrói, você tem um pezinho um pouco mais ali perto da realidade. Inclusive, eu estou olhando agora mesmo para um livro que eu comecei a ler hoje, que é o Salve o Gato. É um livro sobre escrita de roteiro, o autor é o Blake Snyder, que é um roteirista de Hollywood, e ele comenta que um dos pontos interessantes para validar se um roteiro tem apelo ou não é você expor a ideia daquele roteiro para pessoas desconhecidas, na fila do café, na fila do supermercado, seja lá onde for. Porque é o seguinte, quando você recebe um feedback de alguém que não tem nada a ganhar ou perder com aquilo que você está fazendo, grandes chances são de que seja um feedback sincero e que te ajude a ter clareza. Como eu comentei, a gente passa por muita incerteza na criação de algo novo. Então toda clareza que chega é bem-vinda. A sua melhor criação, ela não vai nascer em casa, ela vai nascer na rua, nos eventos, nas conversas. As suas melhores criações, elas provavelmente vão ficar muito boas depois de serem expostas a pessoas que não pensam como você pensa. E olha só, você e eu, a gente não tem culpa de procurar o conforto dos pares, né? De procurar o conforto de quem já pensa como a gente. Nós somos criaturas tribais. A nossa espécie, ela chegou até onde ela chegou por conta disso, por se proteger em tribos ali. Então, por que diabos eu vou correr o risco de fugir da tribo por umas horas e, sei lá, ser devorado por um leão na savana? Porque, a não ser que você esteja me escutando de um lugar muito específico do planeta, você não vai ser atacado mortalmente por um leão quando você corre um risco. E nesse caso, ainda mais que a gente está falando de risco de opinião, risco de conceito. A gente herda comportamento de sobrevivência que às vezes podem ser ignorados, né? Portanto, na hora mais crítica, se eu estou querendo criar uma palestra nova, um texto novo, um projeto novo de negócio, seja lá o que for,
Eu não quero que as pessoas concordem com tudo. Eu quero que elas encontrem algo que eu não vi. E aí, a partir disso, eu sei que eu tenho uma construção ainda mais forte, porque na próxima vez que eu expor essa ideia às críticas, eu já vou estar preparado para cobrir as lacunas anteriores, para ter resolvido as críticas anteriores, para ter encontrado os pontos fracos que eu não vi antes. E isso é a mesma coisa sobre, por exemplo, você fazer edição de texto. Normalmente quem escreve não revisa. A pessoa que revisa um texto é a pessoa diferente da que escreve, porque ela vai estar com outro olhar, ela vai conseguir deixar a coisa um pouco mais limpa, talvez com um apelo mais comercial, ou algo que ajude a conquistar melhor o público. Até um dos meus exemplos preferidos, né, que é o Tolkien, que é o meu autor preferido, ele só chegou no sucesso que ele teve porque o editor dele era muito bom. E assim, o Tolkien é genial. O Tolkien, criou as melhores obras literárias que eu já li. Mas ele precisava de um editor que, inclusive, estava recomendando que ele fizesse coisas que ele não queria fazer para a obra seguir adiante. E Tolkien chegou no tamanho que chegou também por causa da visão do editor. Portanto, um brinde aos discordianistas, e se você não concorda, obrigado.